Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico do direito civil, falando mais especificamente sobre a responsabilidade civil. Lembrando que no tópico introdutório, nosso tópico de número 1, falamos 3 elementos, porque é mágico, Pai, Filho, Espírito Santo e os Osíris e Horus. Trouxemos para vocês o conceito, as classificações e os elementos necessários para a existência da indenização civil. São 3 os elementos também, de acordo com o átomo, né? Elétrons, prótons e nêutrons. Então falamos de conduta, nexo e dano. Nexo e dano. Show de bola! 3, mais do que mágico, holístico. Vamos além, entramos no nosso tópico de número 2 e dentro desse tópico de número 2 falamos da teoria do risco, né? Lembrando que essa teoria do risco, muito relacionada à ideia de um risco-proveito que nos traz uma responsabilidade civil objetiva. Entramos no tópico de número 3 e falamos das excludentes da responsabilidade civil. E dentro dessas excludentes, ventilamos para vocês elementos que, se fizerem presentes, afastarão aí a indenização. E estamos nos debruçando no tópico de número 4, falando da responsabilidade civil indireta. Dentro dessa responsabilidade civil indireta, já trouxe para vocês a teoria da guarda e já expliquei que se trata de hipóteses, né? Ou seja, são hipóteses que nos desenham uma responsabilidade objetiva. Ou seja, são hipóteses também que não necessitarão, ou seja, dispensarão, prescindirão análise de culpa e análise de dolo. Beleza, beleza. Dentro dessas situações de responsabilidade civil indireta, nós temos 3 valorações, porque é mágico, Harry, Rony e Hermione, Han, Luke e Leia. Quais são essas 3? Falamos primeiro da responsabilidade civil indireta pelo fato do animal. E aqui já pontuamos. Entramos no tópico número 2, falando da responsabilidade civil indireta pelo fato da coisa. E aqui falamos de coisa em ruína ou em construção e trouxemos ainda o objeto lançado ou objeto caído. Beleza, beleza. 937, 938 do código, você viu? E a partir de agora, vamos adentrar no tópico de número 3 aqui dentro, né? Então, 4.3, que traduz o quê? A responsabilidade civil indireta por ato de terceiro. Responsabilidade civil indireta por ato de terceiro. Lembrando que todas essas responsabilidades também são objetivas. Gente, esse dispositivo deve ser lido o 932 e o 933. O 933 vai nos dizer que a responsabilidade objetiva. Quando que ela é objetiva? Quando diria Severus Snape no seu leito de morte? Always, sempre, ela sempre será objetiva dentro dessas situações de ato de terceiro, né? E obviamente essas situações elencadas, previstas em lei. Tudo bem, sussa. É interessante dizer que no Código de 16 houve uma mudança, porque antes era subjetiva, ou seja, nós precisávamos da valoração de culpa e de dolo. A partir do Código de 2002, não precisa mais. Acabou né? Acabou a discussão. Ou seja, desde 2002, essas responsabilidades são e serão objetivas. Beleza? Entendido. Mas quais são essas situações? Gente, são as situações, então, pontuadas, plasmadas, cunhadas, né? Ou seja, esculpidas, talhadas no 932. E eu vou explicar elas para vocês. A primeira situação que a gente pode ilustrar é que os pais respondem por atos realizados por seus filhos. Jura? Juro. Está escrito lá. Os pais respondem, né, pelos atos materializados, concretizados, né, pelos filhos, que estejam em sua guarda e companhia. Opa! Em sua guarda e companhia, grifem em sua guarda e companhia. Por que grifem isso? Porque vocês não sabem. O STJ, uma vez, já pontuou que o pai que não tem a guarda do filho, né, não teria necessidade de responder por esse filho. Que é isso, né? What the fuck is this? Que bodega é essa? Essa decisão do STJ, que foi talhada, cunhada num RESP, qual que é o número do RESP? O número do RESP é 540, então 540-459, né? RESP 540-459 do Rio Grande do Sul. O STJ falou, então o pai que não tem a guarda da criança não responderia por ela. Isso é um absurdo. Nessa época, a doutrina, né, caiu matando nessa decisão do STJ e falando, não, o dever de guarda, né, o dever de educação e sustento competem a ambos. A ambos. Quando eu falo ambos, são os genitores, papai, mamãe, mamãe, né? Não há entraves, não há discussões. Beleza, beleza? Então, hoje a doutrina, ela pontua que, obviamente, compete aos dois, tudo bem? Aos dois pais, aos dois genitores, sem grandes discussões, sem grandes entraves. De qualquer maneira, nós temos alguns elementos que são interessantes de serem trazidos ainda nessa primeira inciso. Sério? Sério. E eu vou além, então, como diria Buzz Lightyear, ao infinito além. Quero fazer
três observações para vocês. Eu ia fazer duas, mas eu me empolguei, vou fazer três. Por que três? Por que três? Porque três é holístico, né? É passado, presente e futuro, né? O estado da água também pode ser líquido, sólido e gasoso. Então três é demais, né? Três é sensacional, três é o nosso número mágico. Dito isso, então, três observações dentro desse 932 da responsabilidade do pai em relação aos filhos que estejam sob sua guarda e companhia. Gente, primeira situação. O filho também pode responder. É verdade? O filho também pode responder? Pode. E isso tá no 928, né? 928 do Código Civil. Então o filho pode vir a responder de maneira subsidiária, né? O que é subsidiária? Subsidiária é maneira residual. É o tiozinho ou tiazinha da balada. É aquele que sobra depois de altas canjibrinas, quando o sujeito já tá cercando o galo, né? Tipo, dois pra cá, dois pra lá. É o código binário, dente sim, não, 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 sim. É essa a ideação, né? Ou seja, é subsidiário, é uma responsabilidade residual. Mas quando que esse incapaz, quando que esse filho responde? Esse filho responde em duas situações. Na primeira situação, quando o pai, gente, ele não tem condições de arcar com determinado ato. Se o pai não tem condições de arcar, o filho arcará, né? Até porque quem realizou o ato pelo qual o pai está sendo responsabilizado foi esse filho. Em outros dizeres, então o filho vai ser responsável pelos seus atos, né? Ele vai sentir as consequências, né? Ou seja, a teoria, aí terceira lei de Newton, né? Ação tem uma reação, vai sentir as consequências daquilo que ele realizou, daquilo que ele materializou, mas sempre de forma subsidiária. Então, primeira situação, o pai não tem condições de arcar, não tem condições de arcar, mas tem uma outra situação. Qual outra situação? Gente, esse menor, né? Esse filho, ele realizou um ato infracional. O que é ato infracional? É como se fosse um crime, só que menor não pratica crime, menor pratica ato infracional, né? Lembrando-se sempre que ele vai estar, então, sob a análise do ECA-MELECA, 8.069 de 90, né? Ele é criança ou adolescente, ele é de 0 a 12 anos, incompletos, criança, ou de 12 a 18 anos, né? Adolescente. Se ele pratica um ato infracional, ou seja, se ele seja adolescente de 12 a 18 anos, ele pode sofrer uma medida socioeducativa. Qual medida socioeducativa? Ele pode sofrer uma medida de reparação dos danos. Essa medida de reparação dos danos é uma medida do adolescente. O pai, na verdade, não tem nada a ver com isso. Justamente em razão dessa situação, dessa hipótese, né? O pai não teria nenhuma responsabilidade. E a responsabilidade seria tão só, né, exclusiva, né, de quem? Desse menor que praticou o ato infracional. Beleza, beleza. Então, o 928 nos traz uma responsabilidade. O que? Uma responsabilidade subsidiária do incapaz, do filho que materializa determinado ato danoso. Beleza, beleza, foi a primeira observação. Qual que é a segunda observação? Segunda observação é a seguinte, né? Vocês sabem, muitas vezes, que o pai, ele descobre que tem um filho que é capiroto. O pai descobre que tem um filho que é tinhoso, né? Que tá atacando o terror em tudo quanto é lugar. O que o pai faz para se ver livre da indenização? Ele pensa, gente, eu vou dar uma capacidade civil plena para esse menor. Mas como que você dá essa capacidade civil plena, né? Você pode emancipar. Emancipação traduz uma antecipação da capacidade civil plena. Ou seja, você traz uma antecipação da capacidade de fato, de exercício, que gera essa capacidade civil plena. Quais são as formas de emancipação? São três. Três porque é mágico, né? Lembre-se sempre disso. A emancipação ela pode ser voluntária, judicial ou Gugu Liberato. Legal, né? Ou seja, aquelas que estão na lei. Beleza, beleza. Entendi, prof. Mas o que tem isso a ver? Eu explico. O pai e a mãe, sabendo que o filho é capiroto, sabendo que o filho tá tinhoso, né? Tá virado no giraia. Ele pensa e fala o seguinte: amor, vamos emancipar o nosso filho. Assim, nós não precisamos responder por aquilo que o nosso filho realizar, materializar. E assim eles fazem. Será que o pai, de fato, ele vai se ver livre dessa eventual responsabilidade? Claro que não, claro que não. Senão seria putaria, seria 50 tons de cinza, que também são 3, por isso que é mágico, né? 50 tons de cinza de liberdade e 50 tons mais escuros. Em outros dizeres, né? Não tem
também, como pai, ao emancipar, se vê livre dessa responsabilidade, justamente para evitar uma putaria, né? Ou seja, não tem como, não tem como e não tem como. Beleza, beleza? Então, mesmo que o pai emancipe o filho, ele continua respondendo por ele até a maioridade. Beleza, beleza? Tranquilo, tranquilo? Mais do que so far, so good. Terceira situação que eu quero trazer para vocês. O quê? Quando a gente fala dessas hipóteses 932, né, onde determinadas pessoas respondem por atos de terceiro, surge uma chamada ação regressiva, né, onde o sujeito que paga, ele pode buscar o quê? Ele pode buscar a devolução desses valores. Mas com quem que ele busca a devolução desses valores? Com o sujeito que ocasionou o dano. Beleza. Então, o sujeito que paga, né, ele pode entrar com uma ação regressiva contra quem ocasionou o dano, buscando a devolução dos valores. Só que tem uma hipótese, uma situação, só uma situação, né, onde não é possível ação regressiva. Chutem! Qual? Qual? Justamente 932, inciso 1º. Ou seja, os pais não podem entrar com ação regressiva em face contrariamente aos seus filhos. E isso está ventilado, cunhado, esculpido no artigo 934 do Código Civil. Tudo bem? Então, por enquanto, seria isso. Já vi que deu tempo, né? No próximo bloco, a gente continua falando um pouco mais de responsabilidade civil indireta. Até lá, deixo para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.